E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, na aula da semana passada eu propus para vocês um debate sobre os efeitos da globalização. E como forma de introdução, principalmente a temática da globalização política, eu sugeri o documentário do Silvio Tendler chamado Milton Santos, A Globalização Vista do Lado de Cá, que é uma clara crítica à globalização, ao processo de globalização, capitaneada pelo mundo desenvolvido pelos países, principalmente pelos Estados Unidos, e organizada, conduzida através dos chamados organismos internacionais. Eu quero aprofundar um pouco mais nessa lógica e um pouco caracterizando essa lógica na linha do Milton Santos. Eu acho fundamental. O Milton Santos é um pensador crucial do século XX, é um dos caras que mais pensou o século XX e anteviu, inclusive, algumas características do século XXI a partir do início, até do momento precoce da análise de como seria o processo de globalização. Quando a gente olha para esse processo, a gente percebe que nós estamos diante de uma nova forma de ingerência de países ricos sobre países pobres. E essa nova forma de ingerência, estou chamando de forma de ingerência uma interferência direta, como se fosse um ditar do caminho dos países ricos, dos países pobres. Ele ficou conhecido à época como o Consenso de Washington. Então, como se existisse uma cartilha, um padrão de atuação dos países, e essa cartilha ela estava direcionada aos países pobres. Então, como se a receita fosse única e ela viesse dos países ricos e fosse direcionada aos países pobres. Então, essa receita ela passava por um enxugamento do Estado. Então passava por um amplo programa de privatizações, pela busca daquilo que os economistas chamam de superávit primário. Então, uma observação de o quanto gasta e quanto recebe, né, o governo quanto arrecada, para que você procure fazer sobrar dinheiro. Então, considerando uma conta básica, isso é fundamental, a gente faz isso na nossa casa, mas considerando um governo de um país extremamente desigual, você buscar o superávit primário a todo custo e não realizar os investimentos necessários para mudar a vida da população, isso acaba tendo efeitos sociais perversos. Ou seja, você não modifica a estrutura social, não reduz a pobreza, não melhora a condição de vida, não dá poder de compra para a população mais pobre. Então, esse aspecto ele deve ser ressaltado. A globalização política, que vai estar sintetizada por esse consenso de Washington, ela vai impor para o mundo um certo modelo baseado no Estado que vai desaparecendo. Alguns autores dessa transição do século XX para o século XXI chamam esse Estado de Estado evanescente. O que é o Estado? Eu estou falando da figura do Estado Nacional, que é um Estado que perde força, ele vai desaparecendo e cria-se aí uma expectativa de que a iniciativa privada ela será a provedora de serviços básicos. Então fala-se em enxugamento do Estado, redução do Estado a coisas mínimas, certo? Isso já estava preconizado no modelo, no chamado liberalismo clássico, né? Um pouco essa ideia da mão invisível, Adam Smith, esse modelo liberal clássico já estava previsto. E muitos críticos desse momento, desse modelo de governo, modelo de gestão política, passaram a adotar o nome, a alcunha neoliberalismo. Então, como se fosse um novo liberalismo, que acabou ficando conhecido como um termo pejorativo, né? Muitos liberais de hoje, do século XXI, não gostam, não aceitam a alcunha de neoliberais. Eles são liberais na visão deles. O argumento do neoliberalismo ele vai justamente problematizar um modelo em que o Estado não assume as suas responsabilidades enquanto provedor, na verdade ele não assume o seu papel de tentar equacionar as mazelas sociais. Então você delegaria para a iniciativa privada essa tarefa de geração de emprego e renda e movimentação da economia, o Estado ficaria, ele apenas seria um mero regulador. Tá?
Então esse modelo neoliberal ele foi muito forte nos anos 90, muito forte. Inclusive, a gente pode olhar para a nossa realidade no Brasil. O governo brasileiro que assume em 95 e sai em 2002 é um governo que está completamente alinhado com essa cartilha. Que ele segue exatamente aquilo que preconiza esse consenso de Washington, inclusive colocando em prática um amplo programa de privatizações. Então nós vendemos a Vale do Rio Doce no Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, várias estatais foram vendidas, foram leiloadas, e nós quase vendemos a Petrobras. Então isso mostra como o cenário ele pressionava os gestores da época. Então a globalização da política ela vem justamente a implantar esse modelo chamado de modelo neoliberal e a cartilha de Washington. Então, por exemplo, o texto que eu sugeri para vocês, que vocês lessem, do Stiglitz, que era um economista americano, vivo ainda, e um ferrenho crítico a esse modelo de globalização, a essa cartilha, né, defendida pelos organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, que impunha aos países pobres uma realidade muito dura, muito difícil. E o filme do Milton Santos, ele mostra muito esse cenário, ele mostra a situação da América Latina. Então a Bolívia privatizou a água, então a água passou a ser privatizada, a população ela estava em miséria, na situação de miséria, sem emprego. Então, em nome do quê? Em nome de um controle dos gastos públicos, de um controle dos gastos sociais. Então, a gente não pode assumir uma visão restrita de como o Estado deve atuar e ignorar quais são as demandas do Estado, quais são, de fato, as necessidades reais da população. Então a gente tem um Brasil profundo, um Brasil desigual, que precisa de investimentos sociais, precisa de transferência de renda. O Estado precisa agir aí, porque não há interesse da iniciativa privada em mudar esse cenário. Então é importante pensar nessa globalização política. A globalização política ela impõe um modelo que dialoga necessariamente com o interesse dos países ricos. Então, para muitos críticos da globalização, esse modelo, essa cartilha, esse consenso de Washington é uma forma de imperialismo. Seria uma nova forma de dominação, quase que uma dominação colonial. Então os países pobres ficariam subservientes, subordinados aos países ricos, aos interesses dos países ricos. Então, mesmo com essa nova divisão internacional do trabalho, em que você industrializa país subdesenvolvido, mas a dependência econômica dos subdesenvolvidos aumenta. Inclusive o próprio Milton Santos usa a expressão globalitarismo, como se fosse um totalitarismo. Esse modelo de globalização, e aí eu estou falando da globalização política, que envolve também as decisões econômicas, esse modelo ele acaba por impor aos países mais pobres uma forma de funcionamento, uma estrutura de funcionamento, uma estrutura do poder público, do Estado, que perde muita força. Os países ficam subordinados aos interesses das grandes empresas. Então, basicamente, o investimento produtivo acontece nos países subdesenvolvidos com capital estrangeiro. Então, o Estado perde força, perde poder de barganha, perde poder de negociação, principalmente porque quem detém o controle do capital é uma empresa de fora. Então, os governos acabam perdendo essa capacidade de influência. Então, esse é o cenário da globalização política, que vai agora, e aí eu quero só fazer um paralelo para encerrar, ser colocado, né, sob teste numa situação como nós estamos vivendo hoje, numa situação de pandemia. Então, a situação da pandemia, ela vem provocando um debate sobre a atuação do Estado. Então, não houvesse um sistema de saúde pública no Brasil, por exemplo, talvez o resultado da pandemia fosse muito pior. Então, nós já estamos diante de um cenário caótico, com dezenas de milhares de mortos, né, centenas de milhares de contaminados, mas nós não tivéssemos um sistema público de saúde, considerando a gravidade do nosso quadro de desigualdade social, a
pobreza, o quadro de miséria, nós estaremos numa situação muito pior. Então, e aí quando você olha para a necessidade de, por exemplo, do país começar a produzir objetos, utensílios que vão ser objetos essenciais, equipamentos essenciais para esse momento da pandemia, o Brasil não tem produção. Porque o que se produz aqui é aquilo que interessa, e muita coisa que a gente acaba consumindo aqui a gente compra da China, que é uma característica da globalização. Então, esse modelo de mercado livre, essa ideia de um livre mercado e tal, ela está muito questionada hoje. Talvez nós tenhamos aí um cenário diferente no futuro próximo, tá bom? Então essa discussão que eu quero trazer para vocês hoje. Eu desejo, não sei se todo mundo conseguiu assistir o documentário do Milton Santos, porque ele traz uma reflexão fundamental. Repito, o Milton Santos é um grande crítico a esse modelo, crítico ao neoliberalismo, crítico ao consenso de Washington, e o objetivo do documentário é trazer uma nova perspectiva. E o Stiglitz, ele um pouco endossa essa crítica. Na verdade, ele tem uma formulação, ele não é propriamente um teórico, um economista ligado a movimentos socialistas ou de esquerda, mas ele é um grande crítico desse modelo e ele denuncia a produção de miséria e desigualdade que esse modelo traz. Tá bom? Na aula de amanhã a gente retoma esse assunto e aprofunda o debate sobre principalmente os temas ligados aos blocos econômicos e como se dá o comércio mundial no mundo contemporâneo. Tá bom? Um abraço, até mais.